Hoje eu vou mostrar para vocês o pedal Tonex e o seu sistema de modelagem de timbres. Vocês vão ouvir os modelos criados a partir de 4 diferentes setups de altíssimo nível e vamos ver se vocês conseguem notar alguma diferença. Vamos lá! O Tonex é um sistema de modelagem de amplificador baseado em inteligência artificial. A fabricante IK Multimídia primeiramente disponibilizou o sistema, ou seja, o software que possibilita a modelagem e o uso dos presets criados. E logo na sequência veio o pedal, que tornou a vida de quem queria levar os presets todos para o palco muito mais fácil. O ponto crítico aqui e a razão pela qual o Tonex está fazendo tanto barulho é que a modelagem que esse sistema trouxe gera resultados praticamente indistinguíveis do amplificador real. Antes dele, os sistemas pré-existentes não ofereciam tanta similaridade com o equipamento clonado, ou eram baseados em simulações do circuito do amp em questão, e essas diferenças eram ainda maiores. Agora vamos pensar juntos aqui. Se agora com presets tão perfeitamente próximos aos amplificadores reais, todos dentro de um simples pedal como esse aqui, qual a diferença em termos de som entre levarmos o Tonex para o palco ou uma coleção de amps high-end? A diferença é tão grande quanto a diferença que vocês vão notar entre os timbres na trilha comparativa que eu vou apresentar para vocês já já. Lembrando ainda que nunca foi viável levar essa tal coleção de amps para o palco, por não se tratar de algo razoável, mas agora é, e isso nos encoraja, já que os resultados são praticamente indistinguíveis, a experimentar numa performance ao vivo uma super variedade timbrística, com a certeza de que esses resultados não devem praticamente nada para o equipamento real. Para preparar esse vídeo eu visitei um grande amigo, o Bruno Arruda, e junto nós clonamos alguns equipamentos da sua coleção. O Bruno é guitarrista, especialista em guitarras e especialista em timbres de guitarra, especialmente com equipamentos analógicos. E ele está colocando de pé um projeto junto com a turma da Music Company Brasil, que com certeza vai chacoalhar o mercado nacional de guitarras e equipamentos. Então aguardem que tem muita coisa legal e inédita chegando no mercado brasileiro. E eu convidei o Bruno para falar sobre os equipamentos que nós clonamos usando o Tonex. Desde já agradeço o Bruno pela participação aqui nesse vídeo. Manda aí, Brunão. Fala, Gustavão. Obrigado pelo convite aí. Fala, galera que segue o canal. Eu vim aqui hoje falar um pouco dos amps que a gente usou para gravar o review do Tonex. Bom, galera, o primeiro amp que a gente gravou foi esse cara aqui. É um Marshall 1959 Handwired. Esse é o famoso Plexi de 100 watts. Quem conhece o Plexi e ama o Plexi, sabe que esse amp entrega um timbre de rock fantástico, uma distorção de válvula muito bonita, mas ele tem um pequeno problema, que não é trivial timbrar esse amp aqui para tocar dentro de casa, para tocar no home studio como esse aqui. Esse amp é para tocar em estádio. Isso porque ele não tem um master volume, então a gente tem que colocar volume no pré dele mesmo. E apesar de ser um amp que supostamente entrega 100 watts, é sabido que ele entrega muito mais do que isso. Ele entrega em torno de 120 watts RMS, fazendo pico em 180, em 200. E é por isso que, apesar da gente associar muito o timbre desse cara com aquele falante Celestion G12M 25 watts, uma caixa 4 de 12 com aqueles falantes, ela não aguenta esse cabeçote, porque ela estaria pronta para aguentar 100 watts RMS. A caixa desse cara vem com os G12H 30 watts, que também são greenbacks da Celestion, mas que conjuntamente eles aguentam 120 watts RMS. Por conta disso, eu acho que é bem útil conseguir colocar o timbre desse cara dentro de um pedal para você levar e conseguir tocar no volume que você quiser. E eu acho que o Tonex fez um trabalho excelente para capturar esse cara aqui. Bom, o segundo amp que a gente gravou foi esse cara aqui. É um Hiwatt DR504. O DR faz referência ao Dave Reeves, que é o fundador da Hiwatt, e esse é o circuito original do Hiwatt. Esse cara aqui é um amplificador de 50 watts, tem duas válvulas L34 no power, e acho que ele foi imortalizado pelo David Gilmour no Pink Floyd. E um dos motivos que fez ele ser o amp titular do David Gilmour é que ele aceita muito bem efeitos direto na frente dele aqui. Não tem FX Loop, então tudo que você liga é na frente dele. Diferentemente de outros amplificadores que tem um pré que colore muito, e sendo assim, interfere no timbre dos pedais, da cadeia de pedais que estão na frente, esse amp aqui recebe muito bem qualquer pedal. Bom, o próximo som que a gente gravou, e aproveitando que esse cara recebe muito bem pedais, foi esse cara aqui. É um Pete Cornish G2, uma unidade de drive, overdrive ou distorção, baseada num Big Muff, né, só que com os transistores aqui em germânio, que na minha opinião fazem com que essa distorção seja bastante suave, bastante doce
ao mesmo tempo que ela tem um ganho bastante elevado. Se tem uma coisa que esse pedal não é áspero, aquela distorção quadrada, áspera, não é o caso desse pedal. E eu acho interessante perceber que o Tonex conseguiu capturar não só o amplificador, mas como um pedal na frente do amplificador. Esse pedal aqui não fica bom em qualquer amplificador, mas ele com o Hiwatt é um casamento perfeito, né? Acho que como o David Gilmour vem mostrando pra gente nas últimas décadas. Bom, por fim, mas não menos importante, a gente gravou esse cara aqui. É um Mesa Dual Rectifier, solo head, 2 canais, Heavy G. Esse cara tem um som moderno muito bonito, né? Como acho que todo mundo já ouviu algumas vezes na vida. Eu acho que a região de médio dele, ele tem alguma coisa no médio que é um médio bonito, não é um médio quadrado. Então, apesar de ter aquele som cavado, você consegue colocar ele na mix com uma facilidade incrível. Eu acho que em termos de som pesado é um dos amps que encaixa melhor em qualquer mix que eu já ouvi, pelo menos. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. O método usado foi a clonagem dos settings desses equipamentos usando o aux da Universal Audio como loadbox. Ou seja, nós capturamos o sinal do amplificador e depois somamos o impulse response tanto ao amp quanto ao Tonex usando a respectiva modelagem. Dessa forma não fica dúvida sobre qual é a função do amp nessa cadeia e o quão eficiente é o Tonex em fazer a função no lugar do amplificador. Agora nós vamos ouvir a trilha comparativa no contexto da mix e na sequência vamos ouvir as mesmas guitarras isoladas para uma comparação um pouco mais detalhada.
Eu confesso que eu achei os resultados muito impressionantes. E o fato do pedal viabilizar o uso de todos esses presets e milhares de outros já disponíveis na nuvem em qualquer situação de palco faz desse cara aqui um equipamento de valor inestimável. E por falar em valor, ele custa muito menos que os modeladores rivais que ele acabou superando. Eu sei que ele não é um multi-efeitos como esses outros equipamentos mais caros, mas vamos combinar que mesmo com o Tonex usado no FX Loop de um multi-efeitos, o preço é muito inferior e os timbres inacreditáveis. Agora vamos falar um pouco sobre como clonar um setup e criar um preset. Para isso nós vamos precisar do Tonex Capture ou de um Reamp Box. Para quem não sabe, o Reamp Box vai converter o sinal balanceado Line Level vindo da sua placa para um sinal não balanceado Instrument Level. Dessa forma seu amp vai reagir da mesma maneira como se sua guitarra estivesse plugada diretamente nele, ok? No sistema nós vamos configurar os dispositivos de entrada e saída de áudio e também qual o input do seu instrumento e saída para os seus monitores. Na sequência nós vamos em Modeler, e lá você vai configurar o tipo de instrumento e o tipo de tone model que você quer criar. No caso nós vamos clonar um pedal de drive. Em seguida você deve definir o roteamento para execução do processo. Ajustar o input level do seu instrumento. Ajustar o input level do som processado pelo pedal. E iniciar a captura. Isso vai levar alguns minutos. Quando ela estiver concluída, você vai definir o nível da qualidade da modelagem que você pretende fazer. No caso, nós vamos utilizar Default por se tratar de uma opção para o caso. E agora nós vamos para o processo chamado Model Training, e ele é o mais demorado de todos. A depender da qualidade escolhida e da velocidade de processamento do seu computador, ele pode levar até algumas horas. No meu caso aqui ele levou apenas 12 minutos. Na sequência você deve conferir os resultados e comparar com o equipamento real e ajustar o ganho se necessário. Em seguida, escolha a aparência, dê nome e algumas características ao modelo criado. Seu Tone Model estará pronto para uso na sequência. Como na maioria dos meus vídeos, eu sempre trago uma reflexão para vocês, então hoje não vai ser diferente. Eu falei lá no início do vídeo que o Tonex permite que a gente leve uma coleção de amps para o palco, e isso é verdade, como nunca antes. Mas quando a gente fala do som de um amp, não é honesto nós eliminarmos o músico dessa equação, mas normalmente é o que a gente faz. Pensem comigo, o som de um amp chega até a gente através da execução musical de alguém, então ele é apenas um veículo da arte de alguém. Lembrem que o som de um Plex está vinculado à música de Jimi Hendrix, Van Halen, AC/DC, Scott Henderson, isso para citar poucos. O super cobiçado Dumble foi usado por Stevie Ray Vaughan, Larry Carlton, Robben Ford, John Mayer, Carlos Santana, e é impossível pensar no som desse amplificador sem vincular esse timbre à música desses caras todos. É claro que esses amps todos ajudaram esses músicos a construírem sua sonoridade, mas arrisco dizer aqui que nada teria mudado na vida deles se ao invés de um amp eles tivessem usado outro com características semelhantes. Mas muito teria mudado na história desses equipamentos se esses músicos todos não os tivessem utilizado em suas gravações consagradas. Onde eu quero chegar aqui? Hoje nós podemos tocar a partir de um equipamento como esse, com o amp que desejamos, e isso pode ajudar a gente a achar o nosso som mais rápido, e isso nos possibilita focar na nossa música. Ou o que também é possível, você pode passar a vida inteira torcendo knobs e tocando aquele mesmo acorde para ver se o timbre está legal ou não, pulando de amp em amp até descobrir que você passou uma vida fazendo isso. A escolha é nossa. Cuidado com a sedução por trás dessas possibilidades todas e façam música. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.